Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas. Como o Flávio falou aqui, eu cheguei bem depois. Eu era bem mais novo. Não é mais? Sim, não era da Era. Era. Eu também tive a oportunidade de conhecer Marco Aurélio neste período que está sendo situado aqui, assim como já vi vários companheiros e companheiras aqui que foram contemporâneos desse processo. E eu entrei na universidade em 64, né, no mesmo ano do golpe, e não tinha nenhuma experiência política, partidária. Eu fui recrutado pelo centro acadêmico porque eu gostava de jogar basquete, então me botaram de secretário de esporte lá. Mas eu já desconfiava que, né, tinham alguns subversivos, alguns comunistas ali, eu me cuidava para não ter muita, né, não ser impregnado ali por essas coisas. E vocês viram, deu no que deu, né? E nesse período, né, eu também, né, acho que depois que o Flávio foi recrutado pelo Marco Aurélio, eu devo ter sido recrutado ali por algum outro ali da filosofia, mas me lembro que me lembro muito bem de uma reunião que a gente fez ainda na economia. Eu também fui da economia em 66, quando a gente começou uma luta interna dentro do Partido Comunista, né? Porque nós tínhamos muitas dúvidas, muitas angústias, muitas preocupações que não estavam bem explicadas nesta teoria que foi sintetizada aqui da tal da aliança com a burguesia nacional, né, e como enxergar o tal do imperialismo. E nós, enfim, eu me lembro que nessa época chegamos a produzir, o Flávio foi um dos responsáveis aí, né, por isso, uma tese preparatória para o 7º Congresso do Velho Partidão. E com uma ousadia muito grande, né? Uma tese que contrariava a do Comitê Central, do companheiro Prestes. Então, estava fadada, talvez, a nem chegar no Congresso, como efetivamente aconteceu. Então, a gente, nesse período, foi driblando um pouco, né, o momento, a conjuntura. A gente estava em plena ditadura militar, nos primeiros anos da ditadura militar, e ainda tinha que ter, além de brigar com a ditadura, ainda tinha que ter essa tarefa, né, de reconstruir alguma coisa orgânica, já que nós avaliávamos que a proposta, a posição, as coisas do partido não estavam bem encaminhadas. E essa foi a trajetória que fiz junto também com alguns companheiros que estão aqui, também com o Marco Aurélio. E acho que é difícil falar do Marco Aurélio nesse período sem falar da Beth, né? Os antigos aqui devem lembrar que a Beth, infelizmente, né, faleceu na volta do exílio, faleceu num acidente de automóvel e morreu muito prematuramente, mas a Beth era uma militante, né, e uma companheira com um rigor e com uma militância, acho que todos vão concordar, os antigos aqui também, né, maior que do Marco Aurélio, porque ela era linha dura, né? Ela levava a sério o debate, a discussão, a escrever, enfim,
fazer aquele processo todo de reflexão que a gente começou a fazer naquele período. Nessa época, né, a gente chegou abrimos formalmente uma dissidência dentro do Partido Comunista, que depois vai dar origem, junto com a Polop, num partido que também morreu meio prematuramente, não por nossa culpa, mas pela repressão, pelo exílio, pelas prisões, e que nós nos consideramos, eu tenho certeza que muitos de nós aqui, herdeiros desse processo, herdeiros desse... porque foi quando tivemos a oportunidade de construir o Partido dos Trabalhadores. Na época, as questões que nos preocupavam eram fundamentalmente, né, uma releitura da história e da formação socioeconômica do Brasil, o comportamento das classes sociais do Brasil, o comportamento dos partidos, suas posições concretas na vida, na luta política cotidiana. E para a gente era difícil entender que se podia lutar pelo socialismo ou lutar por uma outra sociedade sempre enganchado, sempre a reboque, sempre como rabo de pandorga, como dizia o companheiro Olívio, de um outro partido. E de um partido, na época, o PTB ou outras siglas que o partidão usava. E não era um problema só de ilegalidade ou da necessária clandestinidade. Durante a ditadura isso até podia ser explicado. Mas não, era algo maior, era algo de uma visão, uma posição política. E, bem, a minha memória do Marco Aurélio, que não é uma memória só dele, mas né, de companheiros que partilharam isso conosco. Está aqui a Sônia, está aí o Jaime, né, vários outros companheiros que partilharam conosco disso. Foi a luta para construir, talvez precocemente, né, porque as condições objetivas em que surgiu o PT foram daquelas singulares que ocorrem uma vez, duas vezes num século, que foi aquele momento do fim dos anos 70, uma explosão da luta sindical, da luta popular, da luta pela anistia, e que nós não tínhamos lá em 66, 67. A nossa situação era de clandestinidade, de ter que fazer isso tudo nas piores condições possíveis e, ao mesmo tempo, ainda resistindo contra a ditadura. Mas, para nós, aquilo era fundamental, que a gente tivesse um partido que lutasse pela organização independente dos trabalhadores. Esse era um eixo que, para a gente, não... Eu me lembro que, em 66, quando a gente reuniu na economia, e a orientação do partido, né, como sempre, era de dar um jeitinho, tinham fechado todos os partidos, mas a orientação da direção municipal era de que a gente votasse no Lauro Agman, no MDB. Mas não é possível, né? A gente começar tudo de novo. Então, era necessário a gente construir alguma coisa que efetivamente, principalmente aquilo que a gente viveu, que era um partido sem democracia, um partido sem direito da gente opinar, da gente poder discutir, construir. Então, este processo é um processo que, bem, todos nós vivemos isso, não vivi sozinho, né? Mas onde a Beth e o Marco Aurélio tiveram um papel importantíssimo, né? Sempre que as questões que aqui o Marco Aurélio ainda tinha este elemento ferino, né? Que não perdia uma oportunidade de transformar em anedota, em transformar né, numa acusação cáustica ou num sarcasmo daqueles que né, acho que a gente vai aprendendo
de que para enfrentar essa situação sem um pouco de ironia, né, e paciência, é muito difícil. Então, o Marco Aurélio, ele levou isso aí e eu me lembro uma vez, essa história acho que o Flávio deve lembrar também, né? Numa reunião escondida, clandestina, né? Que varou madrugada aqui num lugar aqui perto, aqui em Canoas, né? E lá de madrugada, lá um companheiro lembrou que diz, olha, agora nós precisamos ter muito cuidado, ninguém pode falar muito alto, porque está na hora dos trabalhadores já começar a ir para o trabalho e pode ficar evidente que tem gente aqui reunido e etc. Né? E o Marco não perdeu a oportunidade, né? Diz, companheiro, tem razão, porque se os trabalhadores que passarem aí souberem as teses que estão predominando nesta reunião, eles vão nos entregar para a polícia. Então, ele não perdia oportunidade, assim, né? E essa foi a trajetória dele. Para quem... Mano, a gente se reencontrou no jornal Em Tempo, quando ele e o Éder voltaram, né? E produzimos no Em Tempo uma sessão, né, de uma história do movimento operário, do movimento socialista no Brasil. A cada edição tinha um capítulo. Isso virou quase um livrinho, né? E quase 90% daquilo ali foi feito por ele, pelo Éder, e é uma belíssima recomposição da história da esquerda brasileira no século XX, de maneira didática. Depois se publicou isso como uma separata, como um livrinho, né? E infelizmente, como também já foi dito aqui, a gente, na última vez que nós nos encontramos, ele dizia que o apartamento dele lá estava uma bagunça, porque ele agora ia começar realmente a separar os livros e estava remontando o apartamento lá no centro de São Paulo para escrever as suas memórias. E perdemos aí, né, quer dizer, um grande companheiro, principalmente o PT, o Brasil, né, porque no caso do PT, a política de construção do Fórum de São Paulo e no governo, a política externa brasileira devem muito, né, ao trabalho e à figura do Marco Aurélio. Então, queria socializar com vocês um pouco disto, né, que é uma experiência aí de mais longa, de 50 anos, mas que todos nós temos muito orgulho de ter podido conviver, trabalhar, conhecer e ter essa relação afetiva que sempre marcou a nossa experiência comum, conjunta, enquanto militantes. A universidade, já aproveito aqui para fazer meio que um aviso, a universidade vai prestar também uma homenagem ao Marco Aurélio no dia 18 de setembro. Então, quem puder, quem quiser convidar outras pessoas também, vai ser no auditório do ILEA, lá no IFCH, ali ao lado do IFCH, lá no campus. Vai ser feita uma homenagem ao Marco Aurélio, lá organizada pelo Elgio, pelo Zé Vicente, por outros professores, e todos nós estamos convidados também de estar presente lá para essa mais uma atividade. Obrigado, pessoal, boa noite. Viva o companheiro Marco Aurélio, está sempre conosco. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminar.